Vinícius, eu sou médico anestesista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e nessa aula iremos discutir sobre a avaliação pré-operatória da criança e do recém-nascido. Aqui os nossos objetivos de aprendizagem serão discutir a preparação da criança para o ambiente perioperatório, entender a avaliação da história clínica e também do exame clínico direcionados às crianças e ao recém-nascido no pré-operatório, discutir questões específicas da avaliação pré-operatória da criança, com relação ao jejum, ansiedade pré-operatória, infecção da via aérea superior, o recém-nascido pré-termo e a vacinação. É muito importante a gente entender a preparação psicológica da criança. E é essencial, que nós, anestesiologistas pediátricos, tenhamos essa interação diretamente com a criança de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Do ponto de vista fisiológico, a preparação para a anestesia e para a cirurgia da criança e do adulto é bem similar, mas a preparação psicológica da criança é bem diferente. Uma preparação inadequada da criança e da família pode levar a uma indução anestésica traumática e dificuldades para a criança e também para o anestesiologista. E isso pode levar a alterações psicológicas pós-operatórias e o estresse pós-traumático, que é muito ruim, para o nosso paciente. É importante, esclarecer para a criança que a anestesia não é igual ao sono natural. Que para ela dormir na anestesia, ela terá de receber um remédio. É diferente do sono natural. Ela não irá acordar durante a cirurgia. Ela não irá sentir dor. E ela só irá acordar quando a cirurgia acabar. E isso varia de acordo, esse nível de pergunta, varia de acordo com a idade da criança, com o seu desenvolvimento. Essa tabela resume muito bem o comportamento de cada faixa etária que a gente tem de prestar atenção na avaliação pré-operatória. Então, a criança entre 0 e 6 meses, o estresse maior é para os pais, não é para a criança. Ela não tem um estresse de separação. Ela nem reconhece ainda os seus pais e outros cuidadores. Então, ela vai ficar com medo da gente, com medo do médico, com medo da equipe da enfermagem. Então, nessa faixa etária, até 6 meses, talvez a nossa maior preocupação são com os pais e não com a criança. Entre 6 meses e 4 anos é o pico do medo de separação, da ansiedade de separação. A criança terá medo de se separar dos seus pais. Ela não consegue entender muito bem os processos perioperatórios e também as explicações. Elas podem ter alterações pós-operatórias importantes de comportamento ou até regressão de alguns marcos de desenvolvimento. Essas crianças acreditam muito em momentos mágicos, então tudo para ela tem esse pensamento muito mágico e você tem de tentar explicar para ela de acordo com o seu entendimento. E essas crianças podem desenvolver no pós-operatório alterações cognitivas ou aumento de comportamento ruim ou de birra, no pós-operatório. Entre 4 e 8 anos, essas crianças já entendem melhor os processos perioperatórios e as nossas explicações. Ainda mantém o medo e a ansiedade da separação. E agora elas têm medo com relação à integridade do seu corpo. Medo de sentir dor, medo de acordar durante a anestesia. Então a gente tem que explicar muito bem a criança nessa faixa etária. Entre 8 anos e a adolescência, elas toleram muito bem a separação. Elas têm menos ansiedade de separação. Entende que tem que ficar separada dos pais, porque elas serão anestesiadas e operadas. Elas entendem melhor os processos perioperatórios e as nossas explicações. Mas elas podem entender tudo muito literalmente. Então a gente tem de saber explicar
de acordo com o desenvolvimento da criança. E aqui é o pico do medo de acordar durante a anestesia, durante a cirurgia, ou o medo de não acordar depois que a cirurgia acabar. A gente tem que explicar isso muito bem para ela, falando que isso não vai acontecer. Já os adolescentes, eles são independentes, eles têm já um problema ou uma visão de autoimagem muito mais bem definida, já têm caracteres sexuais definidos, então eles têm medo de perder a dignidade, medo de se expor, então temos de proteger para que não ocorra essa exposição, né, durante o procedimento anestésico cirúrgico, e também tem medo do desconhecido, então explicar muito bem o perioperatório para os adolescentes é muito importante. Presença dos pais na indução é muito controverso. Tem estudos que mostram vantagens, estudos que mostram desvantagens, mas os pais devem ser informados sobre os equipamentos do centro cirúrgico. Para nós que estamos lá, é tudo muito normal. Mas para os pais, não. Então, explicar os barulhos normais do centro cirúrgico, os alarmes, as luzes, os equipamentos, para que o pai que entra junto com a criança não também apresente ansiedade. Na indução, vai acontecer movimento dos olhos, ruído das vias aéreas superiores, excitação, agitação, e a gente tem de explicar isso para os pais para que eles não se assustem com esses eventos que vai ocorrer com a criança durante a indução. E para que ele entenda que isso é normal e ele ficar até menos ansioso, porque ele sabe o que vai acontecer e realmente vai acontecer com o seu filho. Avisar sobre os alarmes e outros ruídos típicos do centro cirúrgico e avisar que os pais deverão sair quando a criança dormir ou quando forem solicitados e ter alguém disponível para encaminhar, né, os pais para uma área fora do centro cirúrgico que possa acolhê-lo. Agora vamos entender a história da doença atual, que vai levar à indicação cirúrgica. Então é importante que a gente faça uma revisão de todos os sistemas, especialmente o sistema do órgão que está envolvido na cirurgia. Revisão sobre a história de tabagismo passivo e do próprio paciente, lembrando que vários adolescentes podem ser fumantes. Medicações em uso, as prescritas ou não. Lembrar que vitaminas e outros medicamentos, talvez os pais não consideram isso como uma medicação, mas isso pode ter implicações anestésicas. Alergias a medicações, história prévia de cirurgias e hospitalizações, o horário da última ingestão oral, última micção, história de vômitos ou diarreia. Isso é importante, especialmente para avaliar a hidratação da criança. Do sistema respiratório, pesquisar história de tosse, asma, infecção de via aérea recente. Tudo isso leva a um aumento, né, da incidência de broncoespasmo e de reatividade das vias aéreas, CRUP, que pode levar ao estreitamento subglótico, apneia com bradicardia, que pode levar à apneia pós-operatória. No aparelho cardiovascular, sopro, defeitos dos septos, então é importante evitar bolhas de ar nas linhas venosas, cianose, a ocorrência de um shunt direito e esquerdo, crise de hipercianose, que é um sinal que a tetralogia te falou que pode não ter sido diagnosticada ou não tratada, hipertensão, a coarctação de aorta, doença renal, febre reumática, que pode levar a uma doença valvar, intolerância ao exercício ou durante o brincar, que pode ser sinal de insuficiência cardíaca. Neurológico, convulsões, os medicamentos utilizados para tratamento da convulsão, erros inatos do metabolismo e quando ocorreu a última convulsão, se a criança tem epilepsia, traumatismo crânioencefálico, a presença de hipertensão intracraniana, alteração de deglutição, essas crianças têm uma incidência maior de aspiração e de refluxo gastroesofágico, doença neuromuscular, o uso de alguns anestésicos pode levar a um risco de rabdomiólise, como, por exemplo, a distrofia de Duchenne, ou um risco de hipertemia maligna, que são doenças
miopatias bem específicas que pode aumentar o risco de hipertermia maligna. Gastrointestinal, presença de vômitos, diarreia. Isso pode alterar o equilíbrio ácido-base ou aumentar a presença de conteúdo gástrico. Mal absorção, que pode levar à anemia. Refluxo, que leva a um deslizamento gástrico reduzido e a presença do estômago cheio. Icterícia, que pode comprometer o metabolismo dos fármacos e levar à hipoglicemia. Gênito urinário, olhar a frequência da micção, infecção, que isso pode mostrar sinais de infecção do trato urinário ou a presença de um diabetes ainda não diagnosticado. Horário da última micção para a gente pensar em estado de hidratação. Frequência de infecções urinárias. É importante a gente avaliar a função renal, que pode estar alterada em crianças que tiveram muitas infecções urinárias. Endócrino metabólico. Alteração de desenvolvimento. Um hipotiroidismo, diabetes, hipoglicemia e uso de corticoide, que pode também levar à hipoglicemia e à insuficiência suprarrenal. Hematológico, anemia pré-operatória, isso leva a uma possibilidade de transfusão, sangramento excessivo, coagulopatia, trombocitopenia, ou a presença de anemia falciforme, e isso vai ter implicações na hidratação ou na possibilidade de transfusão. E por fim, a alergia medicamentosa ao látex. Entender a alergia a alguns alimentos é importante, mas não tem uma importância tão grande quanto saber a alergia a medicamentos e ao látex. E os dentes? Pensar em profilaxia de endocardite, que pode ser indicada em algumas situações, a aspiração de dentes soltos e a falha dentária, que pode levar a uma laringoscopia difícil. Então, depois que a gente vê toda a história da doença atual e alguns sinais, até pensando em história pregressa, aqui eu vou falar de uma situação muito específica, que são os recém-nascidos. É muito importante, quando a gente for anestesiar um recém-nascido, então aquela criança até 28 dias, um mês de vida, a gente ter também história materna, porque alterações na mãe pode levar a problemas no recém-nascido que a gente tem que conhecer. Então, a incompatibilidade RH ou ABO, que pode levar a uma anemia hemolítica no recém-nascido, hiperbilirrubinemia ou kernícteros. A toxemia, que é a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que essa criança ela pode ter uma diminuição do seu crescimento e os problemas associados a esse crescimento restrito. Pode levar a uma interação do relaxante neuromuscular se essa mãe recebeu terapia com sulfato de magnésio logo antes do nascimento desse feto. Hipertensão na gestante, que leva a criança a ser pequena, pequena para a idade gestacional e os problemas associados. A mãe que usou drogas durante a gestação. O recém-nascido pode nascer com sinais de abstinência e também pequeno para a idade gestacional. Infecção na mãe, que pode levar a sepse, trombocitopenia e infecção viral no recém-nascido. A hemorragia na mãe, que pode levar a anemia e choque no recém-nascido. O diabetes gestacional, que pode levar a hipoglicemia, um trauma durante o nascimento por ser um bebê muito grande ou um bebê muito pequeno com suas alterações associadas. O polidrâmio, que na mãe pode ser um sinal de uma fístula traqueosofágica, anencefalia e outras malformações. O contrário, o oligodrâmio, que pode ser um sinal de uma hipoplasia renal no feto ou hipoplasia pulmonar. A desproporção cefalopélvica, que leva ao trauma, ao tocotraumatismo, à hiperbilirrubinemia e fraturas. E o alcoolismo na mãe, que pode levar à hipoglicemia no recém-nascido, malformações congênitas, a síndrome fetal alcoólica. A criança pode ser pequena para a idade gestacional e os problemas associados. Então, aqui essa tabela mostra uma lista de situações que temos de pesquisar na mãe, que pode levar a alterações no feto com implicações anestésicas. A avaliação das vias aéreas.
é toda aquela avaliação que a gente aprende para os adultos, né? Mallampati e aquelas distâncias não se aplicam para crianças. É importante a gente ver como que é a abertura da boca, aqui mostrando a figura a presença de falha dentária aqui na figura B, e a distância tiro-mentoniana, ou basicamente essa distância que a gente tem aqui embaixo do mento na figura C, né? A presença de micrognatia na criança é um sinal importante de uma possível via aérea difícil, principalmente nas crianças com fissura labial ou palatina. Então, tirando as crianças sindrômicas que podem ter sinais de via aérea difícil, se ela tem fissura labial ou fissura palatina, a gente tem de pesquisar micrognatia. Quando tem micrognatia, possivelmente a via aérea vai ser difícil. Um dos problemas mais comuns das vias aéreas da criança é a laringomalácia. E isso resolve com o crescimento. Mas algumas doenças, como por exemplo a sequência de Pierre-Robin, a criança pode ter micrognatia, desconforto respiratório nas primeiras 24 horas de vida e pitose de língua, além da fissura labial e da fissura palatina. A intubação pode ser difícil nas crianças acima de 2 anos de idade, lembrando que a criança mais velha, a intubação e a ventilação vai ficando mais fácil. Trichecólise e mucopolissacaridose. Essas crianças têm intubação e ventilação por máscara facial mais difícil com o crescimento. Elas muito jovens, a intubação e a ventilação não são tão difíceis assim. Já Cruzon, Apert e Down são crianças que são difíceis de ventilar, mas crianças que são fáceis de intubar. Então, tem várias síndromes, principalmente síndromes com associação de fissura labial e fissura palatina, que é até difícil de falar numa aula só. Aqui alguns exemplos de Pierre-Robin, Trichecólise, Apert, mucopolissacaridose e Cruzon. E eu recomendo muito esse site, que é o Orphan Anesthesia. É um site alemão, mas ele é todo, pelo menos, em inglês, mas com várias partes já em português. Você coloca o nome da síndrome e você tem vários documentos indicando qual que é a melhor abordagem pré-operatória, qual a melhor técnica anestésica, qual é a melhor abordagem das vias aéreas dessas crianças com síndromes que podem estar associadas a fissuras ou labial ou palatina. Medidas importantes que a gente também tem de avaliar na avaliação pré-operatória: peso, altura e circunferência cefálica. De novo, o peso ao nascimento ele dobra com 6 meses, triplica com 1 ano e com 1 ano a criança vai ter em torno de 10 quilos. Entre 18 meses e 8 anos existe uma fórmula que é a idade vezes 2 mais 9, aonde a gente consegue ter o percentil do peso em torno de 95% ou entre -2 e -3 quando a gente fala em score Z, e é uma forma fácil da gente calcular o peso ideal das crianças. O recém-nascido pré-termo é aquele recém-nascido que nasce antes de 37 semanas. Ele pode ser de baixo peso ao nascimento, muito baixo peso ao nascimento, extremo baixo peso ao nascimento ou os micropreemies. Quando ele é termo, ele nasce entre 37 e 42 semanas e pós-termo acima de 42 semanas. Com relação à circunferência cefálica, o primeiro ano de vida ocorre um aumento da circunferência cefálica em 10 centímetros. No segundo ano de vida, 2,5 cm. Com 9 meses, essa criança vai ter um tamanho da sua circunferência cefálica 50% do tamanho que vai ser quando ela for adulta. Com 2 anos, 75%. Estão mostrando que ocorre um aumento importante da cabeça e a cabeça é responsável pela maior parte da superfície corpórea da criança, especialmente nas crianças menores de 2 anos de idade. A fontanela anterior, ela fecha entre 9 e 18 meses e a fontanela posterior entre 2 e 4 meses. Com relação à frequência cardíaca,
as crianças têm um controle da frequência cardíaca mais pelo sistema nervoso autônomo parasimpático e os valores normais variam de acordo com a idade, igual está mostrado aqui nessa tabela. Isso vale também para a pressão arterial, que deve ser medida na avaliação pré-operatória. Tem essa variação de acordo com a faixa etária, mas existe uma forma da gente saber o valor normal da pressão arterial sistólica para o quinto percentil, que é essa fórmula 70 mais 2 vezes a idade em anos, a partir de 1 ano até 10 anos, menor de 1 ano, sistólica entre 60 e 70, recém-nascido, sistólica entre 50 e 60. Com relação à história pregressa, é importante, de novo, revisar todos os sistemas, pesquisar hospitalizações prévias, síndromes e alterações congênitas, medicamentos em uso, alergias. Com relação ao recém-nascido pré-termo ou termo, é importante que o pré-termo a gente pesquise admissão em UTI neonatal, duração da intubação orotraqueal, se ocorreu, história de apneia ou bradicardia, história de hemorragia intraventricular e alterações congênitas. Para os recém-nascidos pré-termo, é importante a gente pensar com relação à idade pós-conceptual. Os recém-nascidos pré-termo que vêm operar com idade pós-conceptual acima de 60 semanas, eles são saudáveis, é recomendado que seja realizado como primeiro caso do dia, considerar anestesia regional, evitar fármacos de ação prolongada, uma observação na sala de recuperação mais estendida e alta para casa se foi tudo bem com a cirurgia desse recém-nascido. Já para o recém-nascido pré-termo, que tem idade pós-conceptual menor de 60 semanas durante a cirurgia, de novo, recomenda-se o primeiro caso do dia, considerar anestesia regional, evitar fármacos de longa duração, considerar o uso de cafeína por via intravenosa, porque isso diminui a incidência de apneia pós-operatória, observação estendida em sala de recuperação e, na maioria dos casos, esses recém-nascidos irão ficar em setores onde a monitorização é mais avançada, de preferência uma unidade de terapia intensiva ou uma unidade semi-intensiva com monitorização por pelo menos 12 horas. Anestesia e vacinação. Existem várias vacinas no nosso calendário básico, como eu mostro aqui nesse slide, e é recomendado que as crianças recebam todas as vacinas na hora correta, na idade correta, lembrando que essas vacinas são oferecidas gratuitamente. E além das vacinas que estão aqui listadas, hoje já é recomendada a vacinação para a Covid-19. Existe o efeito imunomodulatório da anestesia e da cirurgia, e isso pode afetar a eficácia e a segurança das vacinas. Essa resposta inflamatória da vacina pode alterar o perioperatório. Então é importante a gente entender essa interação de vacina, porque são muitas, e o perioperatório. Febre, dor e irritabilidade da vacina não pode confundir as complicações perioperatórias. Então, por esse motivo, recomenda-se que crianças que receberam vacina com o organismo, vírus ou bactéria, uma vacina inativada, os eventos adversos ocorrem mais ou menos até 2 dias. Então, depois de 2 dias, já é considerado você indicar anestesia e cirurgia com segurança. Já as vacinas que usam micro-organismos atenuados, como por exemplo a MMR, que é a tríplice, esses eventos adversos podem acontecer entre 7 e 21 dias. Então, talvez seja interessante você adiar a cirurgia e anestesia para depois de 21 dias, quando a criança receber uma vacina com um vírus atenuado ou uma partícula, de bactéria. Exames laboratoriais. Exames laboratoriais devem ser solicitados de acordo com a história clínica, doença atual e o procedimento cirúrgico.
Hemoglobina e urina de rotina não são indicadas na maioria dos procedimentos. Já a hemoglobina pré-operatória deve ser solicitada em pacientes onde o potencial de sangramento pré-operatório é importante, ou nas hemoglobinopatias, recém-nascidos pré-termo e os menores de 6 meses que podem ter uma anemia que é considerado normal para essa faixa etária. Coagulograma só para cirurgias de grande porte. E raio-x de tórax não é indicado em nenhuma cirurgia de rotina na maioria das crianças. Eu consigo substituir o raio-x de tórax por uma oximetria de pulso, que com valores acima de 95 em área ambiente indica normalidade. Teste de gravidez é bem controverso e principalmente quando a gente está tratando de adolescentes. Solicitar teste de rotina tem muitas questões éticas e legais envolvidas. Mas a gente tem que pensar que expor a anestesia uma adolescente que está grávida pode levar a efeitos teratogênicos no feto, exposição à radiação do feto, aumento do risco de aborto espontâneo se a anestesia for no primeiro trimestre, e alterações de neurodesenvolvimento no feto. Mas a gente consegue fazer diagnóstico de gravidez com história clínica e exame físico. E se não for claro, conversar com a paciente e com os seus pais de pensar solicitar um teste de gravidez nestas condições. A ansiedade pré-operatória também é muito importante e deve ser medida no pré-operatório, especialmente o pré-operatório imediato, quando a criança ela vai para o centro cirúrgico. E existe uma forma de você aplicar uma escala, que é essa escala modificada de Yale, que já foi validada para o nosso português, onde a gente observa a atividade da criança, vocalização, expressividade emocional, estado de despertar aparente e interação com os pais. A gente observa esses comportamentos e dá uma nota para cada domínio. Divide a nota pela quantidade de domínios, soma todas as notas, divide por 5 e multiplica por 100. Isso dá um valor e a gente considera uma ansiedade pré-operatória aumentada, valores acima de 30. É claro que numa avaliação pré-operatória de rotina, talvez seja difícil aplicar isso para todas as crianças. Mas é importante que a gente entenda que existe a escala e entender sinais de ansiedade pré-operatória de acordo com esses domínios. Nessas crianças que são muito ansiosas, a medicação pré-operatória, pré-anestésica, é recomendada. Pode ser o midazolam por via oral, que é o mais utilizado, nesta dose de 0,25 a 0,75 mg por quilo, dose máxima entre 15 e 20 mg. Acetamina por via oral, entre 3 e 6 mg por quilo. Cetamina por via intranasal, 3 mg por quilo, ou por via intramuscular, 2 a 10 mg por quilo. Como opção, a clonidina por via oral, 4 microgramas por quilo, a dexmedetomidina bucal, que pode ser aplicada na mucosa jugal, entre 2 a 4 microgramas por quilo, a mesma dose para a dexmedetomidina por via intranasal. Lembrando que os medicamentos por via intranasal devem ser aplicados utilizando este atomizador específico, senão o fármaco não será absorvido da maneira correta. Então a gente dá preferência pela via oral, que é mais fácil de ser administrada nas crianças. Com relação ao jejum pré-operatório, nós vamos ter uma aula específica de jejum pré-operatório, mas aqui eu vou falar sobre algumas questões gerais. O jejum pré-operatório começou em 1948, onde era recomendado o jejum de 1 hora para líquidos sem resíduos. Logo depois veio o estudo de Mendelson, que mostrou que as gestantes que tinham aspiração de conteúdo gástrico, a mortalidade era muito alta. E isso aumentou o tempo de jejum para 8 horas, para líquidos e sólidos. Em 1990, a gente já viu evidência de jejum para líquidos sem resíduos de 2 horas, e isso não aumentava o risco, diminuindo para 2 horas. E em 2018, vários serviços no mundo diminuíram o tempo de jejum para
1 hora para líquidos sem resíduos. Líquidos sem resíduos inclui água, café sem leite, chá, suco sem polpa, bebidas carbonatadas ou a própria gelatina de fruta. Tudo isso é considerado líquido sem resíduo. Em 2022, saiu o novo consenso europeu mostrando que o tempo de jejum para líquidos sem resíduos de 1 hora é seguro e ele já é adotado por vários outros países. A aspiração de conteúdo gástrico com complicações é um evento raro em pacientes saudáveis submetidos a procedimentos eletivos, 1 para 4.000. E vários estudos, como eu mostro aqui nesse slide, mostrou que realmente essa incidência de aspiração de conteúdo gástrico é muito rara, mas aumenta muito quando a criança é submetida a um procedimento de emergência. E como eu falei, desde 2018, vários países, principalmente a Europa, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, entraram em consenso para diminuir o tempo de jejum para líquidos sem resíduos para 1 hora, numa tentativa de diminuir o tempo global de jejum dessas crianças que vão ser operadas. Então, esse consenso europeu modificou para o tempo de jejum para esse slide que eu estou mostrando para vocês, isso em 2018. E aqui no Brasil, desde 2020, tanto o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, quanto o Hospital Infantil Menino Jesus, os dois são centros de Smile Train aqui em São Paulo, foi diminuído o tempo de jejum de líquidos sem resíduos para 1 hora e a gente não observou aumento da incidência de eventos adversos e uma diminuição global do tempo de jejum para essas crianças. E isso foi, mais uma vez, ratificado pelo Consenso Europeu, publicado no ano passado. Fumante passivo. Saber se a criança é fumante passiva ou não é muito importante. E mesmo se os pais falam que eles não fumam perto da criança, só do pai ou da mãe ou do cuidador fumar, a gente já considera a criança como fumante passiva. Na avaliação pré-operatória é importante que nós, como médicos, tenhamos essa preocupação e também pedir para que o pai pare de fumar. É o nosso dever como médico diminuir o tabagismo dos nossos pacientes. Essas crianças que são fumantes passivas, ela tem um risco maior de asma, otite média, atopia, cáries dentárias e infecção de via aérea inferior, só de ser fumante passivo. Então é muito importante ativamente a gente questionar aos pais se eles fumam ou não. Uma outra forma da gente avaliar se a criança tem um risco aumentado de um evento adverso respiratório perioperatório é aplicando a escala de Codes, que está aqui nesse slide, mas não é uma escala que foi muito bem validada em outros cenários. Por esse motivo, a gente tem que pensar em algumas situações específicas envolvendo a técnica anestésica, o paciente, o procedimento cirúrgico, pensando na possibilidade de evento adverso respiratório perioperatório. Cancelar cirurgia devido à infecção de via aérea superior deve ser exceção. A gente tem de fazer uma triagem adequada com exame físico, história clínica e não há necessidade de exames complementares. Lembrar que o manejo perioperatório tem que ser adequado e isso depende de uma identificação dos fatores de risco para esses eventos adversos, o que também depende muito da experiência do anestesiologista. Com relação à medicação pré-anestésica, se a criança está com infecção de via aérea superior, talvez seja importante você evitar o benzodiazepínico, porque isso pode aumentar a incidência de evento adverso respiratório perioperatório. Se for necessário, fazer medicação pré-anestésica com alfa-2 agonista, clonidina ou dexmedetomidina. Considerar lidocaína por via intravenosa para prevenir o laringoespasmo. Lidocaína tópica nas cordas vocais não tem indicação e pode até piorar a ocorrência de eventos adversos respiratórios perioperatórios.
E nessas crianças com IVAs, nas crianças fumantes passivas, é muito recomendado fazer como pré-medicação os broncodilatadores. Salbutamol ou albuterol, 20 a 30 minutos antes da indução anestésica. Eu posso fazer 2 a 8 puffs, ou se eu não tenho o espaçador para eu fazer o puff, posso fazer a nebulização com 2,5 mg em crianças menores de 20 kg e 5 mg nas crianças maiores de 20 kg. Isso já foi comprovado em estudos que o uso dessas medicações diminui a incidência de eventos adversos respiratórios perioperatórios. Então, para IVAs, eu recomendo utilizar esse algoritmo que está disponível aqui nessa publicação, que está aqui na referência, onde eu faço uma avaliação pré-operatória. Uma IVAs grave, aquela criança com secreção espessa, secreção nasal esverdeada, tosse produtiva, que está sibilando, teve febre, é melhor suspender o procedimento eletivo e reavaliar depois de 2 semanas. Crianças com IVAs leve, eu posso já proceder para anestesia, lembrando que é importante ter um time preparado, pré-medicar com salbutamol, preferir a indução por via intravenosa, evitar o desflurano, anestesia venosa total ou propofol antes do despertar diminui a incidência de eventos adversos respiratórios perioperatórios e a lidocaína por via intravenosa. O problema é quando eu tenho sinais e sintomas moderados. Aí eu tenho que avaliar o risco e benefício. Quando tem sintomas moderados, o que me leva a favor para eu fazer o procedimento? Uma equipe experiente, uma instituição preparada, já cancelou várias vezes e a família não aguenta mais cancelamentos. A criança precisa operar porque a cirurgia irá resolver a ocorrência dessas infecções recorrentes. Eu consigo fazer uma abordagem da via aérea não invasiva e eu consigo deixar a criança mais tempo monitorizada. Quando eu penso cancelar uma IVAS com sintomas moderados, quando os pais realmente consentem e acham melhor esperar, criança menor de 1 ano ou prematura, onde os riscos são aumentados, criança com comorbidade respiratória, a cirurgia é da via aérea, ou eu vou precisar de qualquer forma entubar. Então, esse algoritmo ele é muito interessante para nós. Ao invés de aplicar um score como o CODES, eu recomendo aplicar esse algoritmo. E a pré-medicação com salbutamol, hoje, já é indicada até na cirurgia de adenomidalectomia sem nenhum outro fator de risco. Esse estudo mostrou que quando você pré-medica com 2 puffs de salbutamol ou albuterol, você diminui a incidência de eventos adversos respiratórios perioperatórios em crianças que são operadas de adenomidalectomia. E para a gente concluir, lembrar que a criança tem de ser considerada diferente e ter a sua avaliação pré-anestésica ou pré-operatória direcionada. É importante reconhecer os fatores de risco para as principais complicações e adotar medidas de prevenção. E é importante pensar na abordagem psicológica da criança, o que é uma etapa fundamental da avaliação pré-anestésica dos nossos pacientes. Obrigado.